Pessoal, estamos a iniciar o nosso terceiro módulo, Influências da Psicanálise no Mundo de Hoje. Vamos contextualizar os nossos desafios para que possamos caminhar firmes e seguros do nosso trabalho. Nesse terceiro módulo, nós vamos considerar a influência da cultura na psicanálise, a influência da política na psicanálise, a influência da religião na psicanálise. Vamos buscar alguns elementos do nosso mundo contemporâneo no diálogo entre a psicanálise e vamos trazer, finalmente, benefícios da psicanálise à nossa realidade de hoje. Esse é o nosso contexto. Então, estamos a iniciar a primeira aula do nosso terceiro módulo, Influências da Psicanálise no Mundo Atual. A frase, o pensamento de efeito de hoje, que seguirá uma reflexão breve, diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas e quando encontrar uma alma humana, seja apenas a outra alma humana. Pensamento de Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas e quando encontrar uma outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Profundo. É nesse contexto que nós abriremos o terceiro módulo, Influências da Psicanálise no Mundo de Hoje. Antes de entrar propriamente na temática de hoje, de um modo explicativo, algumas considerações se fazem necessárias. Veja que nós estamos a entrar no campo da cultura, preocupação nossa de nos darmos conta da influência da cultura na psicanálise. Então, existe um interesse de conectarmos a realidade social aos aspectos psicológicos, aos aspectos psíquicos. Nós nos damos conta que a psicanálise não pode se circunscrever apenas ao divã, apenas ao analista e analisando. É importante que alarguemos os horizontes. É importante alargar os horizontes, o campo psicanalítico, para além do divã. Ir além das questões intrapsíquicas. Então, vamos falar de sinergia entre a experiência psicanalítica e as diversas tradições religiosas, tradições místicas. O texto, o artigo que será disponibilizado a vocês, falará da mística, da tradição da mística indiana, muito interessante. É preciso que aprendamos a transcender as fronteiras da psicanálise, para além da psicanálise, em direção a novos caminhos de espiritualidade. Curiosamente, quando nós falamos na tradição mística indiana, nós encontramos elementos comuns entre a tradição indiana e a psicanálise. Por exemplo, ambas exploram meditação, ambas exploram consciente e inconsciente, ambas exploram sonhos. Além da tradição espiritual indiana, onde nós encontraremos muitas convergências com a psicanálise,
Aparece também, em falando de cultura, o conceito de Kultur, um vocabulário que veio com Kant, com Hegel, que significa a unicidade do caráter e da identidade de um povo. Nós vamos abordar, e o artigo aborda, essa terminologia Kultur. Vejam os desafios, vejam os encontros e desencontros, influências recíprocas. E o que concluímos? A cultura molda a nossa psique. Nós estamos a falar da influência da cultura na psicanálise. A cultura molda a nossa psique. Já comentamos que, em relação a Freud, onde o poder patriarcal tinha uma predominância, nós estamos a viver um tempo do declínio desse poder patriarcal, que terá reflexos na nossa psicanálise. Então, mudanças sociais significativas com implicações nas mudanças e nos vínculos familiares. Esse é o mundo que nós estamos a viver. O declínio da paternidade, provocando uma espécie de desordem cultural, ou desordem cultural, provocando um declínio da paternidade. O grande desafio se coloca na reconstrução ou construção da identidade. Somemos a isso a questão da pulsão de morte, hoje mais do que nunca presente na nossa sociedade, presente no nosso mundo, na nossa cultura. A violência, a agressividade, o prazer no sofrimento, tendências autodestrutivas, todo esse cenário decorre e acontece na perspectiva da vivência da nossa cultura. Então, dando continuidade e pintando o nosso cenário nos tempos atuais, então estamos a viver um processo de transformação, processo de desconstrução e processo de reconstrução, de adaptação. Reinvenção de uma nova ordem. Precisamos estar atentos a essa reconstrução. Transformação social, mudanças culturais, questionamento das velhas e significativas tradições em diversos âmbitos. Então, estamos diante de novas estruturas, novas relações sociais, novas reconfigurações de valores, novas práticas culturais, novos arranjos. Diante do declínio do nome do pai, do declínio da paternidade. As famílias se apresentam a partir de novos vínculos, num processo de desconstrução e reconstrução. Avançando um pouco mais, estamos num contexto, portanto, de desorientação, falta de sentido, instabilidades, experiência da diversidade, da pluralidade, novas trajetórias se apresentam diante de nós, necessidade de pertencer de uma forma personalizada. Eu escolho os meus pertencimentos. Na verdade, experimentamos uma economia psíquica diante dos avanços tecnológicos, da exposição a estímulos e novas informações, diante da busca imediata de novos prazeres, de novos objetos de gozo. Esse é o mundo que estamos a viver. Novas formas de desejo, novas formas de sofrimento psíquico, nova lógica na experiência de mercado, onde, nesse contexto, nossas
pulsões são intensificadas. Nós intensificamos nossas pulsões, nossas energias. Viver o máximo possível, de modo intenso, nossos desejos, nossas pulsões. Viver o mais rápido possível e com maior intensidade o princípio do prazer. Isto está a gerar desequilíbrios entre o eu e o mundo. Então nós nos damos conta da transitoriedade da ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão, desadaptação, hiperatividades, transtornos alimentares. Concluindo a nossa breve reflexão a respeito das influências da cultura na psicanálise, concluindo, estamos experimentando uma mutação do sujeito do inconsciente. Aquela primeira abordagem que nós fizemos do inconsciente em Freud de uma forma muito inocente, nós estamos a experimentar, nos novos tempos, uma mutação do sujeito do inconsciente. Nós podemos identificar a experiência por novas subjetividades, experiência por novas mudanças, experiência por construção de nova identidade, novas relações sociais e uma experiência de tempo e espaço de uma forma diferenciada. Por quê? Porque estamos diante de um mundo que nós chamamos de ambientes virtuais, diversidade cultural, transformações dos papéis sociais, individualismo exacerbado, redes sociais intensas, conexões cada vez mais globais, fragmentação das possibilidades de interações, um tempo acelerado, compressão do espaço, enfim, impactos no nosso cotidiano, na nossa vida, de modo primordial nos vínculos familiares. Novas questões éticas, novas questões morais, mas precisamos nos colocar na perspectiva de um pensamento otimista. Existem psicanalistas que pensam pela negatividade. Estamos a viver um caos. Existem psicanalistas que se colocam na perspectiva de novas relações, novas interações, novos vínculos. Estamos diante de um mundo novo. Vamos observar agora a reflexão que se segue numa perspectiva freudiana, mas este cenário que eu acabei de apresentar a vocês, esse é o terreno em que pisamos. E recoloco a questão inicial. Contribuição da cultura com sua realidade, com seus valores, com seus desafios para a psicanálise no século XXI. Perfeitos? Então, vamos ao nosso trabalho. Praticamente, a abordagem que faremos será feita em cima de informações do nosso conhecimento. Observe, então, o nosso quadro. Evidentemente que numa perspectiva da psicanálise, numa ótica da psicanálise, vamos observar detalhes dessa pintura na perspectiva da nossa temática. Influência da cultura na psicanálise, influência da cultura nos nossos construtos psicológicos mentais. Observem cada detalhe. Ok?
Enquanto a gente vai olhando, a gente vai se organizando também num ambiente, numa posição favorável a uma reflexão de 30, 40 minutos. Organize-se bem, faça a sua respiração habitual, deixe os barulhos externos, deixe as preocupações externas e foque contribuições da cultura à psicanálise. A gente vai se dar conta que a psicanálise tem um espaço significativo no mundo de hoje. A psicanálise pode e deve agregar valores à experiência de existir no mundo de hoje. Então, voltamos ao velho Freud, sabemos da preocupação dele em termos de psicanálise, preocupado com os processos mentais inconscientes. Ele defende a tese dos conflitos e dos traumas vivenciados na infância e que tem um impacto significativo na nossa personalidade. Isso pode gerar distúrbios. Nós já nos demos conta que diversos psicanalistas têm pensamentos convergentes ou divergentes. Didaticamente, a nossa iniciação, nosso conhecimento em diversas escolas e correntes é justamente para que a gente possa ter um olhar mais apurado quando nós estudamos o legado de Freud. Então vamos em frente, sempre fazendo as relações. Observem o quadro. Quais são os objetivos da psicanálise? Figuras, símbolos, posturas, imagens. Ok? Vamos observando detalhes, entendendo que o que queremos com a psicanálise? O que ganhamos com a psicanálise? O que ela pode nos oferecer? Então, voltando à narrativa, ela pode nos oferecer compreensão de conflitos, compreensão e resolução de conflitos internos, que na visão freudiana já vem da infância. Ela pode, então, não só ajudar nos traumas, nos desejos reprimidos, nas lembranças não favoráveis, como pode ajudar no nosso autoconhecimento. Quanto mais eu conheço a mim mesmo, melhor. Vocês se lembram que em uma das aulas dizia: quem sou eu para mim mesmo, quem sou eu para os outros. Eu posso ter um eu na minha intimidade e posso ter um eu no meu social. Qual é o meu eu ideal? Que imagem que eu tenho de mim? Que imagem que os outros têm de mim? Tá. Voltando, objetivos da psicanálise. Então, compreender traumas, facilitar autoconhecimento, promover a saúde mental. Vamos sair daqui, estou a atrapalhar. Promover saúde mental. Esses são objetivos que podem ser alcançados por técnicas que nós já conhecemos. Livre associação, onde conectamos pensamentos e sentimentos de uma forma livre. Podemos experimentar a análise dos sonhos. Segundo Freud, melhor estrada para se chegar ao inconsciente. Tudo isso vocês sabem, vamos avançando. Diálogo da psicanálise com a cultura. Reparem o quadro, também significativo e sugestivo pelas imagens, pelas posturas, pelas simetrias. Observem. E voltamos. Diálogo com a cultura. A psicanálise pode permitir insights significativos da nossa relação
mente e cultura. Observem, a influência cultural, já dizíamos em uma das primeiras aulas, ela é significativa. Nós vivemos de modo globalizado. Estou no Brasil, estou na Europa, estou nos Estados Unidos, estou em um país aqui da América Latina. Nós nos locomovemos, não existem mais fronteiras geográficas. Nós temos momentos significativos onde vivemos culturas diferenciadas, valores diferenciados, crenças diferenciadas. Então, influência cultural que implica no nosso desenvolvimento psíquico. Nesse diálogo da psicanálise com a cultura, como explorar as normas e as estruturas culturais, nos dando conta que afetam o nosso desenvolvimento psicológico. Aspectos culturais, como a abordagem da sexualidade, da autoridade, tem impacto profundo em nossas vidas. E eu dizia a vocês, cada cultura com seus valores, com suas leis, com seus códigos. A sexualidade dentro das culturas tem uma maneira de ser, a autoridade dentro das culturas uma maneira de ser. Então veja essa influência cultural no nosso psicológico. Hoje nós não nascemos e morremos no mesmo lugar. Como experimentar essa diversidade sem perder o equilíbrio psíquico? Contribuição à psicanálise, contribui com a crítica literária e análise de arte. Nós já demos exemplos aqui em nossas aulas, eu tenho feito uso da literatura, mostrando que a presença da psicanálise na literatura, ou a presença da literatura na psicanálise, esse diálogo, essa interação, essa relação, gera visões diferenciadas, agrega valores. A psicanálise é realmente uma ferramenta formidável para os críticos de literatura, para análise de obras de arte e proporciona interpretações que levam em conta a complexidade do inconsciente humano. É um mundo fantástico. Vamos avançar. Observe um pouco a imagem. De novo, falando do impacto e da relevância da psicanálise no mundo contemporâneo. Veja a figura, a pintura. Ela é sugestiva. Vamos avançar um pouco. A psicanálise não só proporciona uma compreensão da psique humana, mas estabelece conexão íntima com vários aspectos da cultura. Certamente, se nós fôssemos discutir questão de gênero literário, nessa diversidade de alunos que nós temos, cada um tem uma preferência por um tipo de gênero literário que expressa a nossa cultura. Então, a cultura oferece uma perspectiva única para examinar. Aliás, a psicanálise oferece uma perspectiva única para examinar tanto o indivíduo quanto a sociedade. Nós precisamos compreender o comportamento humano, os fenômenos humanos e culturais. A psicanálise, lembre-se sempre disso, é uma ferramenta de grande valor, de grande valia. Avançando, observe a imagem. Sempre na perspectiva da psicanálise, detalhes, cada recanto, cada conjunto de imagens se torna muito significativa quando nós pensamos a cultura e a psicanálise, diálogo, cultura e psicanálise e cultura. A psicanálise com seus conceitos, desde Freud, pode estabelecer diálogos interessantes com a cultura,
influenciando e sendo influenciada. Vamos observar isso como acontece. Então, vamos pegar alguns elementos freudianos. Então, o clássico inconsciente. Observem a nossa pintura. Imagem por imagem. Perspectiva do inconsciente. Perspectiva da psicanálise e da cultura. Nós estamos sendo iniciados na leitura das pinturas. A partir então agora do terceiro módulo, trabalhando as influências da psicanálise, sempre que puder trarei pinturas com as interpretações na perspectiva de cada escola. Então, com relação ao inconsciente, o conceito de inconsciente primordial para a psicanálise. Existia antes de Freud, mas Freud contribuiu pelo foco que deu ao seu trabalho, pelo relevo que teve na Europa e no mundo. Freud propôs grande parte dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, se explicam a partir de nossos desejos, nossos medos, que se encontram no inconsciente, fora do consciente. Na cultura, essa ideia se reflete na arte, nós já vimos, na literatura, no cinema, onde se exploram temas que abordam o inconsciente, como sonhos, fantasias, medos irracionais. Nós estamos, então, no mundo da cultura e da psicanálise. Aqui nós temos uma ideia do id, do ego e do superego. Observe a pintura. Então, Freud dividiu a psique nessas três partes. Já estamos cansados de saber. O id com seus impulsos primitivos, desejos primitivos. O ego tentando administrar a realidade, equilibrar as pressões do id e do mundo exterior. O superego, quando incorpora valores e normas morais, cobra do ego procedimentos de coerência. Esses conceitos são refletidos pela cultura, ou pelas culturas, como na literatura, onde personagens simbolizam as três instâncias, e sempre representando o enredo da história, a luta interna entre desejo, realidade e moralidade, presente nos romances, presente na mídia, na produção cinematográfica, nos teatros, nos quadros de pintura, nas letras de músicas, na arquitetura e por aí adiante. Avançando. Complexo de Édipo. A gente vai se dando conta da presença dos elementos freudianos na nossa cultura. Complexo de Édipo. Repare o quadro, também sugestivo. De um lado menino, do outro lado a menina. Menino, menina. E observe. O complexo de Édipo se volta às fases do desenvolvimento. Já sabemos do cruzamento, menina se voltando para pai, menina se voltando para o pai, menino se voltando para a mãe. Esse conceito tem sido amplamente explorado na cultura, na literatura, no teatro, muitas peças, óperas e operetas clássicas nesse sentido, onde experimentamos os dramas familiares, quase sempre em torno de temas edipianos. Observem o nosso entorno e observem. Avançando,
do complexo de Édipo para mecanismos de defesa. Observe a nossa pintura, trazendo detalhes. Depois terão um tempo maior vocês com vocês mesmos. Freud identifica vários mecanismos de defesa para trabalhar a nossa ansiedade, no sentido de evitar percepção de pensamentos e sentimentos que nos ameacem. Nós já comentamos que existe negação, repressão, projeção. Na cultura, esses mecanismos são sempre retratados em personagens que negam a realidade ou projetam seus medos e desejos em outros. Muito comum isso na literatura. Avançando, observem o quadro na perspectiva dos mecanismos, figuras, imagens, posições, posturas. A psicanálise é realmente uma abordagem terapêutica ligada a Freud, preocupada na interação da mente humana e dos diversos aspectos culturais. Já comentamos, arte, teatro, religião, mitologia, mídia, propaganda. Vamos abordar algumas delas. Em relação à arte, observe o quadro. A arte está presente no nosso dia a dia. O movimento de carro, o movimento de som, o movimento de rua, o movimento de som, de malabares. A arte, a psicanálise, proporciona uma ferramenta para se entender as obras de arte nas suas manifestações, nas manifestações de arte do inconsciente do artista, o que ele quis retratar. Artistas muitas vezes expressam formas simbólicas, desejos de conflitos internos, experiências próprias, a própria história. A análise psicanalítica de uma obra de arte pode revelar camadas ocultas de significado, explorando temas como sexualidade, identidade, trauma. Já vimos isso pelas pinturas que nós estamos apresentando. Uma outra, o teatro. Observem a imagem. Também uma imagem significativa, mais próxima de vocês, a experiência do teatro, dos shows, das peças, de óperas, teatros, comédia, drama. No teatro, a psicanálise ajuda a entender a profundidade dos personagens, suas motivações. Muitas vezes estamos diante de personagens complexos, exibindo conflitos internos, desejos reprimidos, traumas, e que refletem nas teorias psicanalíticas, como o complexo de Édipo, mecanismos de defesa. A interpretação psicanalítica ajuda na compreensão das peças, com certeza. Religião, observe a nossa pintura. Quem experimenta espaços de tradições religiosas, templos, igrejas, salões, recintos. Então, Freud via a religião como manifestação coletiva de desejos e ansiedades inconscientes. Olha a visão que ele tinha da religião. Ele explorou ideias como a culpa e a repressão sexual presente nas estruturas religiosas. Por outro lado, a psicanálise permite uma análise crítica de como as religiões moldam ou são moldadas por complexos psicológicos individuais e coletivos. Evidente que essa é a posição e a opinião de Freud. Nós já nos demos conta que muitos discípulos
pensam diferente ou agregaram novos valores para talvez melhorar, talvez para divergir de Freud. Nós já sabemos um pouco da história da vida dele, de família, sabemos um pouco também da história da experiência religiosa dele e aquilo que nós sempre estamos a afirmar. Nós enxergamos o mundo do lugar onde nós pisamos. Vamos avante. Mitologia. Observe o quadro. Identifique personagens mitológicos nesse quadro. Mitologia, estamos no campo do simbólico. A mitologia, na perspectiva psicanalítica, é um rico reservatório dos arquétipos, veja Jung, os arquétipos individuais e coletivos, narrativas que refletem o nosso inconsciente individual e coletivo. As histórias, as mitologias, sempre abordando temas universais da presença do humano na Terra, conflitos psicológicos, dilemas morais, e oferecem verdadeiros insights sobre a psique humana. Com certeza. Avançando, mídia e propaganda. A psicanálise revela como a mídia e a propaganda frequentemente utilizam técnicas para provocar desejos e trabalhar medos inconscientes ou criar necessidades. Vejam as técnicas publicitárias. Trabalham com a persuasão, exploram necessidades básicas e inseguranças que estão ligadas ao id, ligadas ao ego ou ligadas ao superego, com o sentido de influenciar comportamento, com a intenção de padronizar comportamentos. Olha a nossa distância crítica necessária. Bem, mudando um pouco, voltando à relação psicanálise e cultura, observem o quadro, sociedade e a questão da sexualidade, sempre um pano quente para nossas mangas. A psicanálise, ao interagir com a cultura, oferece insights profundos a respeito de diversos aspectos culturais, incluindo sociedade, normas, gênero e sexualidade. E a psicanálise feminista, que nós teremos tempo de aprofundar. Mas veja como a psicanálise interage, como a psicanálise faz o diálogo, como agrega valores, como a psicanálise desconstrói e reconstrói, como a psicanálise enriquece em sua perspectiva. Avançando, sociedade e normas. A psicanálise também questiona muito a sociedade em termos de normas e valores culturais, porque isso impacta no desenvolvimento psíquico, no comportamento individual. Eu tenho sempre dito, ainda é tempo, liberte-se de muitas amarras, amarras da tradição familiar, amarras da tradição religiosa, amarras da tradição cultural, tradição social, tradições do povo onde você nasceu. Freud sempre investiu na ideia da repressão de desejos e impulsos, porque sempre prevalecem as normas sociais, que em geral geram conflitos internos, geram neuroses, o desencontro. A psicanálise explora também as estruturas de poder da sociedade, questiona as estruturas de poder. Na verdade, por que sempre uma minoria deve decidir o que é bom para uma maioria?
Então, a psicanálise se dá conta que essas estruturas, essas organizações afetam a psique na individualidade, individual, e moldam identidades e relações interpessoais. Como é necessário um olhar crítico a respeito do que a cultura apresenta como crenças e valores. Lembre-se sempre, observe a nossa experiência de sociedade. Como é possível uma minoria decidir em nome de uma maioria? Pense nisso. Como é possível alguém decidir em nosso nome, em termos de família, em termos de religião, tradição religiosa, em termos de sociedade? Pense nisso. Até onde vai a nossa experiência da subjetividade? Vamos avançar um pouco, já olhamos as imagens, eu não dei um tempo para perceber detalhes das imagens, mas estamos a falar de sociedade de normas, sociedade que pede comportamentos, sociedade que pede e cobra comportamentos. Avançando. Com relação a gênero e sexualidade, observem a pintura, muito rica nos seus detalhes, seus olhares, os seus perfis. Gênero e sexualidade, um prato farto para a psicanálise. Freud trabalhou conceitos revolucionários em termos de sexualidade, escandalizou até hoje, nos dias atuais, encontro no meu dia a dia muita gente diante de Freud bloqueada. Ele trabalhou a sexualidade humana, incluindo a ideia de que a sexualidade é um aspecto central do desenvolvimento humano desde a infância. Discípulos pensaram na mesma linha, discípulos melhoraram a sua teoria, discípulos fizeram caminhos diferenciados. Agora, no entanto, suas ideias sobre a questão de gênero foram criticadas por diversos estereótipos e normas restritivas da parte de Freud. A psicanálise de hoje expandiu e revisou essas teorias, abordando a sexualidade e a identidade de gênero de maneira mais complexa e sempre inclusiva. Já dizia vocês em aulas passadas, quem somos nós para arbitrar em cima do direito de ser feliz ou do direito à felicidade dos outros, apenas para satisfazer o meu critério de homem de mundo, os meus valores, minha visão, cosmovisão e antropovisão. Avançando. Psicanálise feminista, como diz a vocês, teremos que fazer uma boa parada nessa temática. Vejam as imagens. Observem imagens onde vocês se dão conta que estão em casa, que têm familiaridade. Vamos avançando então. Psicanálise feminista, o que temos a dizer? Ela surge como uma crítica às ideias de Freud, questiona a visão sexual de Freud e observa que o papel da mulher em Freud foi bem reduzido. Psicanalistas feministas, já falamos, como Karen Horney, Júlia Kristeva e muitas outras, reavaliar os conceitos do complexo de Édipo. A época delas e a nossa época estamos revisitando, revendo, dizia, do declínio da paternidade, declínio
do poder do pai. Elas revisitaram os mecanismos de defesa à luz das experiências femininas. Argumentava que a psicanálise deve considerar as realidades sociais. Nesse finalzinho, nesse terceiro módulo, a gente vai se dar conta como essa realidade ampla da sociedade, da cultura, da política, da religião tem interferência nos nossos propósitos, nos nossos sentidos, e como é importante encontrar na psicanálise um instrumental de crítica de releitura, principalmente quando pensamos nas experiências das mulheres, onde entram questões de poder, de opressão e resistência. Vejam outras comunidades fora da nossa cultura, como as mulheres são tratadas, como nos escandalizam, como nos deixam numa situação de desconforto, avançando mesmo na nossa. Veja a experiência de feminicídio que acontece quase diariamente na mídia, relatos, e que a gente não pode concordar e não pode ficar distante, indiferente, avançando. Voltamos aqui, o velho Freud, pelas imagens. Observem detalhes. Rosto, fisionomia, postura, ambientes, adornos. A psicanálise, desde a sua origem, é um instrumento valioso de diálogo com diversos aspectos culturais. No contexto da crítica cultural, interseccionalidade, pós-estruturalismo e a subjetividade contemporânea, ela oferece insights importantes. No contexto da crítica cultural, onde nós olhamos de perto as variáveis da interseccionalidade, as variáveis do pós-estruturalismo, as variáveis da subjetividade contemporânea. Quando a gente observa esses três elementos, nós criamos perspectivas diferenciadas a respeito da realidade. Avançando? Bem, com relação à crítica cultural, observe o nosso quadro, um pouco do nosso contexto, em termos de tempos que nós estamos a viver. A psicanálise contribui de um modo significativo para a crítica cultural. Ela permite análise dos produtos culturais, como literatura, cinema e arte. Já disse a vocês quantos psicanalistas célebres aqui na América Latina, aqui no Brasil, no continente americano, na Europa, sempre estão a fazer seminários, palestras, fazendo leitura de realidade, de contexto. Pode-se usar a psicanálise para desvendar os significados ocultos em uma obra de arte, explorando como ela reflete e contesta as normas sociais e psicológicas. Já sinalizamos a vocês, cada corrente, cada movimento artístico, ele vem para quebrar paradigmas, para reler, revisitar a realidade com novos olhares. A psicanálise, ela abre espaço nessa compreensão e nos aproxima mais do inconsciente, da mente humana, porque esse inconsciente se manifesta de uma forma intensa na cultura. Avançando, interseccionalidade, estávamos a comentar, olhem um pouco do quadro. São conexões com variáveis que interferem na nossa vida, nos nossos olhares. A interseccionalidade, que considera diferentes categorias, raça, gênero, classe social,
interagem e moldam experiências individuais, podem ser enriquecidas pela psicanálise. Você que tem uma leitura de raça, de gênero, de classe social, que tem um olhar, uma visão, uma posição, um lugar. Quando você põe a psicanálise, quando você se permite, na perspectiva psicanalítica, tomar distância da realidade, você passa a enxergar as coisas de modo diferente. A psicanálise oferece uma maneira de entender as identidades formadas ou em formação, considera não só os fatores externos, mas também os processos internos são significativos. Recentemente estava a ler um texto que dizia do diálogo da psicanálise com a antropologia. Invasões da mente na realidade. E nesse diálogo da antropologia com a psicanálise, em um dos momentos do texto da teoria, dizia assim: bem, trocamos ideias, concluindo, a psicanálise fica com essa leitura, essa valorização do interior, e a antropologia fica com essa avaliação das expressões exteriores. Bem, não é o melhor caminho. Importante é a convergência, é o diálogo. Diálogo da subjetividade, diálogo com a objetividade. A psicanálise procura entender o homem desde dentro. A antropologia procura entender o homem pelas suas manifestações culturais, pelas suas expressões culturais. A psicanálise pode ajudar a desvendar experiências de opressão que foram internalizadas e que afetam a nossa saúde e o nosso comportamento. Mesmo que muitas vezes a gente não se dê conta desse processo de internalização, mas é interessante experimentar o sabor do olhar psicanalítico. Avançando, nosso tempo está a urgir. Pós-estruturalismo, com sempre foco na desconstrução de estruturas de poder e linguagem que são muito fortes na nossa sociedade hoje em dia. A psicanálise faz uma aliança para questionar a identidade e a realidade. Oferece ferramentas para trabalhar estruturas de poder que são internalizadas e perpetuadas. Também é um instrumental para interpretar a linguagem do poder, a linguagem que influencia a construção do self, do eu na totalidade e da realidade percebida. Na verdade, a psicanálise aguça nossa sensibilidade para que a gente se dê conta da nossa transformação, da influência que nós experimentamos. Nós influenciamos e somos influenciados. Muitas vezes, nós somos muito mais influenciados do que influenciamos. Aí, a cultura, a sociedade nos carrega nos braços, porque nós perdemos, nós entregamos o direito de administrar o nosso protagonismo, a nossa autonomia. Avançando, a subjetividade contemporânea, observe o quadro, nova globalização. Observe o lugar da subjetividade. Hoje nós não só falamos da subjetividade, falamos da intersubjetividade, provavelmente vai aparecer aí. Observe as imagens significativas, os símbolos. Retornemos ao texto. Em nosso tempo de rápidas mudanças, aquela conversa no começo, das complexidades, a psicanálise é uma lente para se dar conta de novas formas de subjetividade. Lembrem-se
ou estamos a lembrar do início da provocação, dizendo que estamos vivendo num mundo de mudanças, mundo de novos valores, novas interações, novas redes, nova realidade, vida digital, vida virtual e novas formas de subjetividade. Nós que experimentamos, nós pais, que experimentamos nossos filhos, essa geração nova desses últimos 15, 20, no máximo 30 anos, nós estamos diante de uma geração diferenciada, que nasce já sendo engolida por provocações, por informações, por supertextos. Então, a psicanálise ajuda a entender essa globalização, ajuda a entender esse caos, essa desconstrução, ajuda a ir na reconstrução. Presença de novas tecnologias, novos hábitos, mudanças sociopolíticas, tudo isso influencia a nossa psique individual e coletiva. Diante de alguns comportamentos, nós ficamos pasmos e admirados e perguntamos, é normal? Não é normal. E aí vem a psicanálise e diz, o conceito de normalidade para o tempo de hoje é um conceito muito questionável. Então, estamos a experimentar novas ansiedades, estamos diante de identidades fragmentadas, estamos diante do impacto das novas redes, estamos diante da desconstrução e reconstrução da autoimagem, estamos experimentando novas relações pessoais e interpessoais. Estamos diante de um novo mundo. A psicanálise pode ser uma boa companheira, a psicanálise pode ser uma boa referência para que a gente não perca a direção. Avançando. Ainda continuando, pensando no diálogo da psicanálise e a cultura, observe um pouquinho o quadro à nossa esquerda, a presença das terapias, da cultura, dos diálogos, das adaptações, das necessidades. A psicanálise continua a ter um papel significativo? Com certeza, no diálogo da cultura. Permite melhores adaptações às necessidades, melhor compreensão dos novos contextos. A psicanálise nos ajuda na análise das tendências culturais. Dizia terapias, intervenção cultural, educação. Ela tem um papel, diria assim, pedagógico, instrutivo, nos ajudando a descobrir novos caminhos. Avançando, aplicação da psicanálise na atualidade. Observe o quadro. Estamos diante de uma diversidade, diante daquela observação que eu fiz no início do nosso cenário, sensibilização. No primeiro momento, um caos, no segundo momento, o mesmo caos visto de uma forma positiva, quando se rompe tradições em termos de vínculos familiares, quando se rompe tradições de vínculos religiosos, quando se rompe tradições de vínculos culturais, quando se experimenta a subjetividade de uma forma indiferenciada, diferenciada, quando se experimenta a singularidade, quando se experimenta a intersubjetividade. Então, voltemos. A psicanálise hoje é usada não apenas em contextos clínicos. Ela saiu das clínicas, saiu dos divãs,
mas também ela é utilizada para analisar fenômenos culturais, impactando mídias sociais, cultura de consumo e dinâmicas de mudanças na família e na sociedade. Ela oferece uma lente para compreender melhor nossos desejos, nossas ansiedades, nossos conflitos, quase sempre inconscientes, que se manifestam nos comportamentos coletivos e tendências sociais. Vejam a mídia quando mostra movimentos de massa, movimentos de protestos, e quando a gente se dá conta da violência, das agressões, da falta de sentido nos atos, nos acontecimentos, no quebra-quebra, no Botafogo. Bem, vamos avançando. Análise de tendências. Na análise de tendências culturais e sociais, a psicanálise ajuda a desvendar motivos subjacentes, dinâmicas psicológicas, que alimentam essas tendências. Por exemplo, pode-se explorar como as ansiedades contemporâneas são refletidas, exacerbadas pela cultura pop ou pela publicidade. Analise a qualidade do que nós temos de cultural. Recentemente, pela mídia, imagens que não combinavam atos de obscenidade com postura de autoridades. Perdeu-se noção, perdeu-se critérios. Então veja como as tendências da nossa modernidade podem ser interpeladas, questionadas pela lente da psicanálise. Fechando, terapias de intervenção cultural. Observe um pouco do quadro, como de repente as psicoterapias ou as terapias psicanalíticas podem ser instrumentos para agregar qualidade de vida. A psicanálise informa abordagens terapêuticas para além do tratamento de doenças mentais. Não vamos entender a psicanálise circunscrita, delimitada à clínica, delimitada ao divã. Ela tem participação nas intervenções culturais, como programas de arte, projetos comunitários, que não visam apenas o bem-estar individual, mas abordam questões sociais e culturais. Avançando, na educação, a presença da psicanálise na educação, observe as imagens, também significativas. Vocês terão tempo maior depois para, com calma, observarem mais detalhes. No campo da educação, ela oferece insights? Oferece, para o desenvolvimento infantil e para a aprendizagem. Inclusive ajuda a educadores. Tem educador que não tem sensibilidade, eu diria, não a sensibilidade, não só a sensibilidade pedagógica, filosófica, sociológica, mas é necessário desenvolver a sensibilidade psicanalítica para trabalhar necessidades emocionais dos alunos, trabalhar a relação professor-aluno. Com o declínio da paternidade, acontece junto com o declínio da paternidade uma série de declínios de autoridades. Então, diversas autoridades, inclusive a autoridade do professor, devem ser revistas, ressignificadas. A psicanálise ajuda a melhorar as práticas educativas, quando também consideram os fatores do inconsciente. A experiência psíquica, ela interfere na aprendizagem, a experiência, as memórias, os desejos reprimidos,
os desencontros, interfere na aprendizagem? Interfere. Como é importante entender a criança, desde sua história, desde a totalidade da sua história. É muito comum, muitas vezes, o professor começar as aulas desconhecendo a história de cada um. Cada um tem uma história diferenciada, cada um tem uma vivência, cada um tem as suas experiências. A nossa subjetividade é feita com a nossa prática. Então, como é importante para o educador, para o professor, a sensibilidade psicanalítica. Avançando. Provavelmente, então, estamos no último momento da nossa fala de hoje. Veja o seguinte: o diálogo da psicanálise com a cultura. Esta aula é uma pílula, é um momento que nos ajuda na contextualização do nosso trabalho. Vocês terão oportunidade de se voltarem novamente ao vídeo aula, de se voltarem aos slides que eu colocarei em anexo, vejam depois de uma forma tranquila e tentem identificar os elementos que permitiram a nossa reflexão. A psicanálise tem muito a contribuir nesse diálogo. Importante que a gente se dê conta da influência da cultura na psicanálise e a colaboração e a influência da psicanálise na cultura. Paramos por aqui. Encerramos a primeira aula do terceiro módulo, Influências da Psicanálise no Mundo Atual.